Mas o papo hoje, a gente vai falar sobre, como o Tiagão falou para nós aqui, a gente vai falar sobre o que o futuro nos espera aí, referente ao entretenimento, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre as inovações tecnológicas, né? Os novos formatos, né? E plataformas, e também falar um pouquinho aí do comportamento e expectativa do público, né? E eu já, antes de começar, eu só queria dar uma prévia aqui para vocês, né? E aí depois eu vou passar a palavra aqui para os meus queridos integrantes desse podcast maravilhoso, que é o seguinte, gente, quando a gente pensa, eu estava refletindo aqui antes de gravar, quando a gente pensa no futuro do entretenimento, não é mais sobre o que vamos assistir ou jogar, na verdade, mais como vamos viver essas experiências, né? E eu digo isso porque os avanços, né, em inteligência artificial, ou gráficos hiperrealistas e experiências imersivas estão levando a cultura pop para um novo patamar, né? Assim, o mais louco de tudo, na minha opinião, aí não sei se os meninos concordam aqui, é que o público não é mais o espectador. Ele é parte ativa da criação, né? Porque o futuro está aí. Então, o futuro ele é interativo, personalizado, né? E completamente está sendo moldado pelas escolhas de quem consome, né? Então, eu estava fazendo essa reflexão antes de entrar aqui com vocês. E o ponto que eu quero começar essa discussão aqui, que é sobre justamente inovação tecnológica, tá? Por quê? Vamos lá. O que a gente pode falar desse tema aqui, desse ponto? Primeiro, gráfico de games, né, e uma imersão total que nós temos aí atualmente, né? Então a gente pode falar aí de realismo extremo, a gente consegue falar de, por exemplo, o que significa o realismo extremo? Personagens assim que são quase indiscutíveis, parecido com os atores reais, né? A gente vê, por exemplo, o Death Stranding, né? É um exemplo bem bom aqui para a gente falar sobre. Jogos também com suporte, né, ao ray tracing, né, fotorrealismo, né, o próprio VR também, né, a ideia é que no futuro ele seja mais imersivo, né, então a gente pode até dar um exemplo aí da Apple Vision Pro, né, que vem popularizando esse tipo de experiência do entretenimento, né. E assim, gente, a gente está caminhando para uma era que o jogador não vai só mais jogar, não. Ele vai viver o jogo, né? E é isso que eu queria perguntar para o meu querido amigo Tiago Rodrigues, qual que é a opinião dele, se ele concorda, se ele discorda. O que você acha sobre isso aí, Tiagão? A few moments later. Quando eu tentei. Quando a gente. Aliás, no tempo assim, nós que vivemos os anos 90, o início dos anos 2000, quando não tinha os celulares como eles são hoje, eu não lembro como é que é viver daquela forma. Sabe? Não sei se vocês conseguem me entender. Porque não tínhamos um celular com internet, não tínhamos um celular com redes sociais, não tínhamos, aliás, redes sociais. A rede social era só um Orkut, mas assim, a gente não dependia daquilo, porque eram poucas funções. Tínhamos MSN, mas porra, a gente combinava no MSN ali pra poder trocar ideia com outras pessoas fora, na rua, pra gente poder zoar, brincar e tudo mais, né? Então, é muito curioso que hoje nós dependemos disso, né? E eu acho que consequentemente disso, os videogames acompanharam os videogames, o computador naturalmente, eu acho que o computador sempre vem em primeiro lugar nesse caso. Os videogames acompanharam todo esse processo tecnológico, mas hoje ainda sinto que os videogames meio que pararam no tempo, sabe? E eu falo isso por um console que é o PlayStation 5. Por mais que
as reviews que a gente vê, as pessoas que a gente já trocou ideia, o Maximizando, o Bruno, o Bruno Fest, que a gente trocou ideia e eles têm propriedade para falar sobre o PlayStation 5 Pro e tem uma tecnologia muito mais avançada, principalmente o Ray Tracing e tudo mais. Ainda assim eu sinto que deu uma parada no tempo, sabe? Deu uma paradinha no tempo e tá indo a passos lentos. Diferente, por exemplo, do computador, né? Como eu falei, sempre vai em primeiro lugar. Porém, o computador ainda assim, principalmente a Nvidia, que é a principal empresa de tecnologia que tem, eles lançaram agora uma série 50, que é a 5080 e tudo mais, né? Então, fora que, se a gente se prestarmos atenção, pegarmos os filmes que a gente assistiu, vai pegar o De Volta pro Futuro, que eu acho que é o principal filme nesse quesito. Muita tecnologia que foi mostrada ali também no filme, hoje a gente usa. Mas várias outras a gente pensava que existiria e não existe até hoje. Né? Não digo nem pra carro voador, que isso, dificilmente ia existir de qualquer jeito. Mas eu acho que do resto, assim, skate, por exemplo, são coisas que a gente pensava que existiria. A roupa, no máximo o tênis lá, aquele tênis da Nike, que você gira e ele enche, né? Alguma coisa assim. Uhum. Então, cara, tem muita coisa ainda pra poder acontecer e eu acho que esse ano ele tem uma grande importância para esse período tecnológico. Tá? Eu acho bem interessante poder discutir sobre isso. Aí eu não sei o que vocês acham. O Diego, por exemplo, que é muito mais antigo que nós, ele pode dizer... Ele viveu outra era, né? Ele pode dizer com uma maior propriedade toda essa mudança. Não que eu vivi outra era. Eu vi as eras acontecendo, eu vi as mudanças todas acontecendo. Comecei a jogar videogame com o Atari, então, mas brinquei de telejogo na casa dos outros. Os primórdios ali, quando era tudo pedra, eu peguei. Eu acho que a maior questão que a gente deve debater é o quanto que esses avanços recentes refletem melhores experiências em tudo que a gente consome. Por quê? Perfeito. Vamos lá. Os jogos encareceram absurdamente. Absurdamente. Melhorou a qualidade geral dos jogos por causa disso? Eu acho que não. Para mim, só encareceu só elitizou você se divertir com videogame. Fora isso, cara, você não tem nada assim, gritante absurdo. Vocês citaram aí o VR. Para mim, uma tecnologia, cara, posso viver sem tranquilamente. A última grande evolução que a gente teve, de gráficos, é legal, assim, pra você ter uma imersão, mas ela só vale a pena mesmo de um jogo que você gosta, de um jogo que é bom. Todo mundo cita muito Red Dead Redemption 2 pelos gráficos, pela beleza dos cenários. Concordo, realmente o ponto altíssimo do jogo está ali, na qualidade gráfica. Para aquele tipo de jogo, funciona. É uma imersão que funciona. Porque ele quer simular uma vida real. Um faroeste antigo, como era viver naquele mundo. Então, faz sentido. E é um jogo aclamado. Então, assim, botaram Ray Tracing em Minecraft. Sabe? Ok. Eu jogo sem o Ray Tracing e continua sendo o mesmo jogo. Porque ficou mais bonito. Cara, desculpa, dane-se. Por que eu vou pagar mais caro só para ver uma coisa mais bonita que nem é a proposta do jogo? Sabe, a gente se perde muito nas coisas hoje em dia, achando que embelezamento é sinal de que melhorou. Não necessariamente. Funciona para umas coisas. Agora, jogo recente, South of Midnight, que eu tô jogando, que entrou agora no Game Pass do Xbox. Cara, lindíssimo o jogo. Ele usa uma tecnologia absurda. Ele parece aquele... Eu nem sei se vocês fizeram como stop motion. Eu não pesquisei para poder confirmar. Mas lembra muito stop motion. Cara, modelagem de massinha que a gente via antigamente, sabe? Os desenhos. Então, assim,
É uma paleta artística muito linda. Tem jogos, cara, que você... O Hades, o primeiro. Desenho lindo ali também. E não é nenhum primor tecnológico. Não precisou de um primor tecnológico para funcionar. Você pega a evolução de bits para o 3D. Pô, aí você começa a ver diferença realmente da tecnologia que serviu para alguma coisa. Agora, as recentes, cara, eu vejo a diferença tão mínima assim, de qualidade de imagem, de importância até, nem da qualidade da imagem, nem vou entrar no mérito da qualidade da imagem, mas na importância, o quão importante aquilo é para a experiência. Ele não é uma coisa geral. Você pode ter experiências maravilhosas que não são de realismo. Mas assim, um God of War, um The Last of Us, um Forza da vida, que é de corrida, um Gran Turismo, eles querem simular a coisa mais real. Então, ok, a tecnologia serve para esse tipo de jogo. Agora, videogame não depende de realismo para funcionar. Aí você vai para o cinema, qual foi a última grande mudança tecnológica? IMAX. Câmera gigante, que pega uma coisa ampla. É restrito. E não está em todas as salas. É mais uma forma de você ganhar mais dinheiro encarecendo o produto para o consumidor final. O 3D, a mesmíssima coisa. Todo mundo começou a vender 3D por causa do Avatar, que fez um baita sucesso, mas ele foi montado para aquilo, ele foi produzido para aquilo, a base dele é aquilo. O filme no cinema só funciona por causa disso, entendeu? Então, assim, qual é a evolução tecnológica que realmente chegou, ficou e vingou? Eu te conheço. Que seja única, assim, que ela não ficou limitada nem segmentada. Não tem. A gente pode ver agora com inteligência artificial, que eu acho que é a que chegou para ficar e ser usada em tudo. Absolutamente tudo. Essa que eu acho que é a grande revolução do momento. E é esse ponto que eu ia puxar de gancho já que você falou da inteligência artificial. A inteligência artificial vendo no futuro, tá? No futuro próximo, talvez, eu vejo como uma criadora de conteúdo. Por exemplo, a IA, ela gerando roteiro, trilha sonora, personagens e até, animações inteiras, assim, né? A gente teve recentemente aí, se eu não me engano, não sei se foi o Arcane, eu não lembro qual foi a animação que foi feita, a abertura foi feita por inteligência artificial. Obviamente está no começo, então tem muita pessoa que está, né, torcendo aí no nariz, normal, acho que está no início mesmo, mas eu vejo isso como um futuro. Por exemplo, a própria IA criando NPC com diálogo espontâneo e inteligência emocional que reagem de forma realista às ações do jogador, né? Aí eu pergunto para vocês, será que a inteligência artificial talvez seja próximo grande roteirista de Hollywood? Será que esse algoritmo vai ser um grande roteirista de Hollywood? O que vocês acham? Não acredito. Assim, o que acontece? O problema nunca está na tecnologia. Ela sozinha não vai criar nada, ela precisa de alguém por trás para dar os comandos. E esse é o problema. O ser humano, ele por natureza e pelo mundo que a gente vive, ele quer ver o que vai ser bom para ele. O ser humano é ganancioso, ele quer o poder. E é uma ferramenta que dá esse poder de diversas formas. Cara, tem comercial de TV hoje de partido político, que já está lá com um sinalzinho, feito por inteligência artificial. De banco, feito por inteligência... Cara, você já começa a notar que a imagem não é natural, que não é um ator que está ali, sabe? As pessoas que começaram a prestar atenção agora na televisão, elas vão ver essa diferença. Eu não vou lembrar qual é o comercial de banco, mas de partido político que eu vi, agora também me fugiu de quem foi, mas tá rolando já uma campanha, tem lá o anúncio avisando que é de inteligência artificial. Então, tipo, é cena de pessoas felizes, a cidade projetada, os caminhos. Cara, assim, eu entendo o uso da IA nesses casos, do tipo, tem situações que eu não preciso ficar pagando cachê para um monte de gente participar.
figurante. Simulo pela IA porque eu estou preocupado com a mensagem, não estou preocupado com as pessoas. Mas a gente nunca vai fugir de marcas grandes colocando figuras carismáticas que vendem um produto. Cara, essa é a base da publicidade, sempre foi essa. Você pegava, fazer produtos de beleza, você pega atrizes lindas, maravilhosas para fazer lá o comercial do produto de beleza. Pode ser que mudem para uma IA? Pode ser que mudem para uma IA. Não duvido. Porque sai muito mais barato. E você, na IA fazer uma personagem linda, os traços das principais modelos do mundo, a tecnologia já permite. Sai mais barato. Por que eu vou gastar milhões em marketing podendo pagar quase nada? Uhum. É uma realidade, gente. Desculpa. Mas como é que vai ser a vida dessas modelos, dessas atrizes? Irmão, desculpa. A vida é assim. Muitas profissões que no passado funcionavam, com a evolução foram perdendo espaço. Uhum. O problema é que o nosso mercado é sempre pensado para um nicho muito pequeno ganhar dinheiro. E a gente não tem renovação de trabalho. Então, o perigo da IA é esse. Para alguns casos, estou tomando espaço, que claramente para a empresa é muito mais lucrativo usar. A empresa não vai pensar no lado humano das pessoas. Que tem pessoas morrendo de fome. Cara, nós não estamos nem aí. O mundo capitalista é esse, gente. Eu tenho o produto, eu quero vender o produto, e eu quero ganhar dinheiro em cima desse produto. Como é que eu ganho mais dinheiro com esse produto? Gastando menos. Como é que eu vou gastar menos? Contratando menos pessoas, pegando produtos mais baratos, mão de obra mais barata, comprando com um monte de gente, quantidade grande. Cara, tem várias alternativas. Redução de custo. Mas, assim, é a decisão humana, não é da máquina. Uhum. Tudo gira em torno da decisão humana. E a gente, muitas vezes, a gente bota a culpa na máquina. Sim. A culpa da Skynet não foi da Skynet. Não foi a Skynet que surgiu do nada. Criaram. Não, recentemente, eu e o Thiago, a gente participa de um outro canal, que é do Clube do Livro, lá, um abraço pro Jefinho. Cara, a gente falou de 2001. O que é a máquina de inteligência artificial? É isso. Foi lá que eu comentei sobre isso. Sobre aquilo do celular. Foi lá? Que eu falei, foi lá. Então, e voltando a esse ponto do celular, que eu já tinha esquecido, que tu falou, cara, eu fui ter celular mesmo nos anos 2000. Eu já tinha 20 anos. Eu vivi 20 anos da minha vida sem me preocupar com celular, com internet. Sim. Cara, tinha internet no colégio, mas não era nada que é hoje em dia. A galera precisa, depende. Tinha grupo de Mirk. Eu mal usava ICQ, ICQ, antes do MSN. Eu sou da época de bate-papo UOL, 1995, gente. Pelo amor de Deus, respeita a minha história. Bate-papo UOL, mano. Bom pra caramba. Bate-papo UOL. A galera ia perder. Essa molecada de hoje em dia é abobalhada. Ia perder dinheiro naquela época. O Thiagão, o Diego é da época que ele ligava pro programa do Hugo e ele falava, pula! Nunca consegui participar. Isso é uma filho, a gente também, tá? Não esquece disso. Tá? A gente viveu essa época. TV Manchete. TV Manchete, direto lá no Hugo lá. Era nunca muito consegui bom. Também. Eu era doido pra jogar, não ligando lá, mas eu era doido pra jogar. Depois teve o jogo do Hugo teve, mesmo. Teve acho que no Master System, Mega Drive, sei lá. Alguma coisa dessa. Ou de computador, não lembro. Agora eu não lembro. Mas uma coisa que você falou sobre a IA no cinema. Cara, não vou coringar, tá? Mas é uma coisa... Cara, eu acho assim, a partir do momento que você utiliza a IA na arte, eu acho que já... Tudo que envolve sentimento e qualquer coisa você pode descartar no quesito artístico ali da situação. Porque assim, a inteligência artificial ela é só uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que, se utilizada da forma correta, dá pra gente tirar o melhor daquilo, né? Eu acho legal, por exemplo, roteiristas utilizar uma inteligência artificial. De repente o cara tá lá com um bloqueio criativo.
E a gente sabe que a inteligência artificial, ela vai pegar a base de outros roteiros, de outras histórias e vai montar ali vai montar um pequeno texto de acordo com o que ela viu na internet daquele determinado assunto. Né? Não é, a inteligência artificial não é criativa, tá? Ele copia, ele mistura, faz um mix de informações que tem na internet e ali ele cria, né? Faz aquele sorvete napolitano, né? Cara, a inteligência artificial faz o trabalho de pesquisa que o humano Sim. faz até hoje, cara. Pegar referências. Ele vai te dar uma referência para você melhorar seu trabalho. Exato. Ponto. Exato. Só que aí, agora, se for utilizada dessa forma, o cara tá lá com uma crise criativa e tudo mais, deixa eu pesquisar esse tal tema, de repente isso pode me ajudar. Ok, mas como infelizmente a gente sabe que o capitalismo impera, e né, o Hollywood ama isso aqui, então o que eles estavam fazendo, e graças à greve dos roteiristas que teve recentemente e tudo mais, isso não vai acontecer. A ideia deles era utilizar o chat GPT e qualquer outra inteligência artificial para literalmente criar histórias. Para que assim, para economizar literalmente no pagamento para esses roteiristas. Para esses criadores de arte, entendeu? Então assim, isso é o mau uso da tecnologia, sabe? Outro ponto muito importante, não só na parte de roteiro, mas, por exemplo, quando você pega uma inteligência artificial e você cria o design daquele filme, cara, isso já tira completamente a visão humana que aquele filme poderia ter. Um exemplo muito claro disso e recente é o Brutalista. O Brutalista concorreu ao Oscar de melhor direção de arte. Só que todos os cenários, tudo que o arquiteto, a história do arquiteto lá vivido pelo Adrien Brody, todos aqueles planejamentos, o cenário, tudo foi criado por inteligência artificial, não foi criado por designers humanos. Tá? Tudo aquilo foi criado por inteligência artificial. Sabe? Não teve nenhum arquiteto, não teve consulta de arquiteto ou engenheiro para ir lá e desenhar para produção, isso aqui serve como um prédio legal. Tipo, não teve uma consulta. Os caras simplesmente foram no chat GPT, gere tal plano, gere tal plano arquitetônico de tal coisa, sabe? Tenho minhas dúvidas. Porque a inteligência artificial sempre foi usada. Desde que existe, qualquer coisa que você faz na máquina, no computador hoje, é gerada por inteligência artificial. Os cenários extras de Senhor dos Anéis já eram feitos assim. Você vê em making-off no computador sendo construído por programas em 3D. Isso é inteligência artificial. Entendeu? O cenário do Brutalista foi feito dessa forma também. Os cenários dos filmes da Marvel são feitos assim também. Vários filmes são usados com chroma key e a imagem gerada do chroma key é feita no computador. Então, só que aí a direção... Só que toda a direção de arte, tudo aquilo foi desenhado antes por alguém. Não é algo literalmente criado por uma inteligência artificial. Cara, mas se a máquina só que ali... humano pede, quero feito dessa forma, e sai do jeito que o criador idealizou, melhor do que uma pessoa feita a RAF, a inteligência artificial vai ganhar. Por quê? Vou deixar de pagar uma pessoa para fazer esse tipo de... Não vai funcionar para tudo. Essa é a questão. O problema de Hollywood é que, tipo, já quero eliminar todas as pessoas e já vou meter o louco. Sim. Esse era o problema. Sim. Esse foi o erro. Não é o que eu falei lá no começo. O problema não é usar a tecnologia. É a forma como estavam querendo fazer a tecnologia funcionar. Não é, simplesmente dizimar. Não, tem que ser gradativo. Os artistas. Porque, cara, é igual agora essa trend que teve aí de Estúdio Ghibli. Irmão, não é o desenho do Estúdio Ghibli. Desculpa. A IA copiou a referência do Estúdio Ghibli, mas ele não fez um desenho Estúdio Ghibli. Desculpa, só é a referência. A camisa do Thiago não foi, desenhada pelo Oda, caralho. Não. Entendeu? Óbvio que não. Foi uma pessoa que pegou e fez o desenho.
Mas ele tá roubando a ideia do Oda porque fez essa camisa? Não. Essa deve Não. ser até licenciada. Sim, porque é vendido Mas tem pelo... várias que não são. Não. E essas camisas que não são licenciadas, que são vendidas a rodo? Ah, vamos parar de comprar agora. A gente tem que parar de ser hipócrita também. Sabe? A gente gosta de dar pancada na tecnologia quando é para dar pancada. Agora, tem coisas, meu irmão, que a realidade nos faz. Tem tudo que analisar o contexto que a gente vive. Aí muita gente falou de pirataria. Ah, o cara reclama disso do Estúdio Ghibli e compra CD pirata. Sim, compra CD pirata. Porque ele podendo gastar R$10 no pirata, ao invés de 300, ele vai gastar 10. Porque o cara ganha R$2.000 por mês. As empresas estão privando pessoas que ganham pouco a ter acesso às paradas. Qual é a alternativa? Pirataria. Entendeu? A pirataria está fazendo algumas empresas deixarem de ganhar mais. Mas não faliu ninguém até hoje. Não, Empresa que faliu. A Sony faliu por causa de pirataria? imagina. E eles tinham muito mais, pô. Tinha muito mais. PlayStation deixou de ser o gigante que é por causa de pirataria? Pelo Não, e contrário. até o Xbox 360 deixou de ser... A palhaçada. Xbox no Brasil só ficou famosa por causa de pirataria, porra. Porra, o cinema. Muitas pessoas hoje da bolha cinéfila que a gente conhece, cara, passaram, se apaixonaram por cinema, gostam de filmes por causa da pirataria, senão não ia assistir. não tinha Quer um acesso, exemplo pô. legal, já que a gente está falando de tecnologia? MP3. Porra! Tá aí. Outro O exemplo. Inamp, quando veio, como é que era lá o site que... Porra, cara. Casar, Napster. tinha o Napster. Emule, O Napster. Que fez a pirataria bombar de música. Se a gente tem hoje streaming de música, foi graças a esse movimento lá atrás. E os caras perceberam, pô, se eu lançar um clipe de graça no YouTube, eu tô aparecendo para várias pessoas. Eu não preciso lançar um CD inteiro, gastar um dinheirão de estúdio para meu trabalho aparecer. Eu chorar na rádio num horário de 24 horas, que eu só tenho 2 horas que estou competindo com outros. Eu boto direto meu material ali. Eu gravo no meu celular. Eu tocando. Entendeu? Uma tecnologia que dá problema para o mercado, eles inventam uma forma de ganhar dinheiro de novo. E nesse movimento, nessa democratização da música também, muitos talentos que hoje a gente conhece foi graças à publicação gratuita de vídeo, de clipe, de música, de demo, essas coisas. Essa Deck que fez a Anxiety, essa música que tá viralizando, né? Que usa como base a música do Gotye e de outro compositor brasileiro. Foi graças à democratização da internet. Ela foi lá, fez um clipezinho, utilizou o samp da música, colocou lá a letra do rap dela e pronto. Porra, mulher ganhou artista revelação no Grammy, tá ligado? Então, assim... Só que aí vem outros problemas, mas aí é uma coisa que eu discuti até com a Lia e com o Nanasai no Papo Escadas com eles, que é sobre o boom de artistas que hoje, infelizmente, não tem tanto reconhecimento, exatamente por causa da democratização da música que hoje tem, porque... Desculpa, né? Isso sempre aconteceu. Diego, artista antigamente ele tinha que tocar na noite. Mas, Diego, em menos números. Não, cara... Em número menor, cara. Hoje existe um boom muito grande dessas pessoas. E tô falando isso não de uma forma que favorece, tá? Mas de uma forma negativa. Porque existe tanto que acaba muitos que têm muito talento acaba sendo desperdiçado. Só que é muito mais. Tipo, isso que você falou também é perfeito também. As pessoas, vários cantores, vários artistas excelentes que tocavam na noite em vários bares, samba, pagode ou até rock mesmo,
que infelizmente se perderam por não terem sido vistos por algum produtor famoso, por algum produtor grande. Nem acho que é porque não foi visto pelo produtor. É porque, cara, não tem espaço. Não tem espaço, gente. Eu acho que música é você tocar só, ter uma voz maravilhosa que todo mundo vai te ouvir. Não é assim, cara. Para qualquer coisa na vida. Tem muito profissional bom em várias áreas. O cara precisa ter sorte também de pegar o cliente certo no momento certo. Isso vale até para marceneiro, velho. Exatamente. Eu tava vendo outro dia um cara que tem um canal no Instagram que ele é marceneiro. Ele faz os negócios lá. Cara, se não tiver uma pessoa famosa que faça esse cara viralizar, ou um conjunto de pessoas que viu aquele material e faça viralizar, tudo vai aparecer. Agora, tem essa vantagem. Antes, ele não tinha essa opção de, do nada, o material dele ser visto por milhões de pessoas. Sim. Antigamente, você não tinha tecnologia para ajudar nesse ponto. Não tinha. Não tinha o YouTube da vida para te ajudar nesse ponto. Entendeu? Então, quando você fala que muita gente boa em um monte de coisa, às vezes não aparece, porque tem que pagar a conta. Não vai ser a música, a arte dele, seja pintura, ou seja desenho, seja canto, seja o que for artístico. Não vai aparecer porque a concorrência é gigantesca e não é só de gente da mesma área, é da vida. Sim. A vida não permite, cara. Sempre foi assim. Sempre foi assim mesmo em tudo, né? Em tudo. E já mudando um pouquinho aqui de tecnologia e indo já para novos formatos aí, plataformas, né? Queria falar para vocês aqui sobre o streaming, né? Interativo e personalizado, né? Na minha opinião, que isso vai acontecer. Então, por exemplo, plataformas, como Netflix, Apple, enfim. Né? Mas vamos dar o exemplo da Netflix, né? Com conteúdos interativos, né? A gente sabe que isso já teve, até a Netflix fez um teste com o final se não me engano, do último episódio da última temporada do Black Mirror. Se eu não me engano, foi isso. Então, isso já vem acontecendo, né? Inclusive, a 7ª temporada estreia amanhã, né? No dia 11. Dia 11? Desculpa. Sexta-feira. Ou é amanhã? É amanhã ou sexta-feira que vai estrear a nova temporada? Eu acho que é sexta-feira. Sexta-feira, né? Isso. Outra coisa também que eu estava pensando aqui sobre aí voltando a falar de algoritmo, né? Que vão customizar a experiência de assistir, né? Com base em quê? Com base no seu gosto, no seu humor, no tempo disponível que o Diego tem para assistir, né? Então, esse é um ponto também importante. Por exemplo, no futuro, imagina assistir algo 100% gerado pelo Diego, né? O Diego quer gerar algo com o ator favorito dele, com o gênero que ele quiser e com o final, que ele curtir, né? Por exemplo, o futuro do streaming, na minha opinião, tá? Pode ser assim algo tão único quanto, por exemplo, uma playlist de Spotify. Só que a diferença é que isso vai estar em vídeo, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, o que vocês acreditam que pode acontecer aí no streaming, nesses novos formatos que virão. Então, isso eu posso falar com propriedade, porque como eu sou da área de publicidade, isso é um papo que já vem de 20 anos. Esse tipo de mudança, de você ter coisa, como eu sou da área esportiva, já tem essa ideia, já de muitos anos, de te colocar dentro da partida, como se você estivesse sentado lá no estádio, mas você está no sofá de casa. De você ter a opção de comprar a camisa direto ali, clicando na camisa do cara dentro de campo, a chuteira, o material. Esse tipo de tecnologia, de experiência, já existe há muitos anos. Só não entrou em vigor ainda por vários motivos. Os principais são: o custo é alto e você não tem um retorno para isso. Você não tem público que vai conseguir, na maioria das vezes, a televisão com esse dispositivo. É caro, é muito caro, não é acessível para o público. Por isso que não entrou em vigor. Mas esse tipo de experiência já existe. Se você vai em parques de Orlando,
Você já tem experiências sensoriais há muitos anos. Pô, eu fui no final dos anos... Não, meio dos anos 90, 96. Tinha um brinquedo que nem existe mais. Eu acho que era na própria Disney. Ou não era no Universal. Não, agora eu não lembro de cabeça em qual parque era. Que era uma experiência de Alien. Você sentava num local que era tipo um coliseuzinho, né? Cadeiras em volta ali. E você tinha um cientista com um alien no meio ali. Uhum. Aí o alien se soltava da parada. Aí apagava todas as luzes. Meu irmão, era só a baforada que você ouvia atrás da sua cabeça. Tinha um tubo, assim, igual de fone, com vários buracos, que saía o som na cadeira da frente, mas no final, os caras tiravam no bicho, ele cuspia em você. Então você sentia o bafo d'água na cara. Então, assim, pô, tô falando de 96, velho. Você já tinha experiência sensorial. E justamente porque tinha nesses parques que eles tentavam levar para outras mídias. Cinema e tal. É o cheiro diferente. Eu brinco que você entra nas lojas do Magic Kingdom, dos parques da Disney, é uma desgraça, porque aquilo ali parece que eles botam um cheiro para te obrigar a comprar. É impressionante. Tu entra na desgraça no lugar, você parece que você fica assim, em transe. Preciso comprar. O cheiro é diferente, cara. Tem alguma desgraça mágica naqueles lugares lá que te obriga a entrar na loja e comprar, meu irmão. Você não consegue sair sem comprar alguma coisa. Quem já foi vai confirmar comigo que é isso mesmo. Você não tem dinheiro, mas vai comprar. Então, assim, esse tipo de tecnologia de te deixar mais dentro da parada já existe, está se aperfeiçoando. Só que, assim, enquanto for muito caro, dificilmente ele chega no mercado. Pô, televisão dobrável. Uhum. Pô, tem 10 anos que, pô, teve evento mostrado, acho que no Japão, na China, de uma televisão, cara, que era dobrada em sei lá quantas vezes. Um telão gigantesco, sei lá, eu acho que era 80 polegadas. E, cara, a menina dobrou o negócio, ela ficou uma telinha, cara, um tablet. Imagina, cara, tu ter essa facilidade de, pô, vou pra casa de fulano, vou dobrar aqui, vou aumentar de 16 para 20 polegadas. Vou botar 50 agora. Chegou mais gente para ver. Existe, cara. Agora, nos jogos mesmo já tem isso, né? De você diretamente dos jogos você comprar as coisas. Já é uma coisa que já é implementada. Então, assim, eu acho que o problema maior mesmo é custo-benefício. Ainda não vale a pena, por isso que ninguém botou realmente em prática. Mas futebol tá querendo isso, ó. Há muito tempo. Tem empresas que já na Premier League, não sei se foi Premier League ou Premier League e Champions League, que você no aplicativo, caraca, meu irmão, você já vê a estatística em tempo real do jogo. Pode fazer compra ali na hora. Eu fui num jogo da NBA, cara, eu comprei a comida direto no celular, depois só fui buscar, para não perder o jogo. Isso já é interatividade, cara. Já tá dando, mas assim, não quero que você perca a experiência do jogo. Então você daqui garante, compra, a pessoa vem e te entrega. Já sabe o seu lugar, que é marcado. É uma coisa que o Brasil tá atrasado, de marcação de lugar. É experiência, cara, do consumidor. O que facilita a vida do consumidor para ele continuar vindo aqui? É ter, um fliperamazinho. Seu filho é pequeno, não tá gostando do jogo, tu leva ele lá. Entendeu? Esse aí ao jogo da NBA foi legal nesse ponto. Você vê como é o entorno ali, organizado, com ar-condicionado, limpo, segurança, entendeu? Tem sempre alguém, se você tiver alguma dúvida, para você perguntar e a pessoa sabe te responder. Tem parte que se você quiser ficar sentada, tirando foto, você vê e o jogo tá passando na televisão. As pessoas acham que geralmente tecnologia é o inteligência artificial que a gente está falando, sabe? Eu tô em casa e aquilo me facilita. Mas não é só isso. O próprio uso de tecnologia dentro dos ambientes facilita pra caramba. Você ter experiência, para facilitar ali você estar ali.
é uma coisa que o Brasil falha. Então, assim, para nossa realidade, a gente não enxerga tanta tecnologia nas coisas que a gente vai. É pouco. O máximo que a gente tem de tecnologia é você comprar no celular pipoca o kit e chegar na cara lá seja de um UCI, do Cinemark, Cinesystem aí em São Paulo. Cinesystem. Né? Você chega ali na fila, já comprou, pegou. Então, tem tecnologia, acabou ali. Essa experiência de consumidor que a gente tem. Outro vai, porra, que tem o... Não é, do Grupo Severiano Ribeiro, tem uma marca, agora esqueci, que tem até no Rio Sul, aqui, esqueci agora. Que é, meu irmão, sentadinho, poltrona reclinável, sabe? Mais caro e tal. Pô, vem a pessoa lá, te entrega comida. Tecnologia também, irmão. Acho que no Sim. JK, acho que no Pediu JK ali. tem um cinema assim, tem uma sala que é assim. Não lembro se é no JK aqui em São Paulo ou é outro shopping, mas tem uma sala assim também. Eu acho que Tem. no Morumbi, não é? Não, o Morumbi não tem mais cinema há muitos anos, mas tem no JK, tem no Cidade Jardim, tem no Morumbi Town, que aí tem o do Cinesystem. Tem vários. O próprio Pablo, ele vai muito no Eldorado ali. Eldorado não, desculpa, no Vila Lobos, que é é Cinemark. É Cinemark. É um Cinemark, mas ele é Cinemark, só que a sala que ele vai é uma sala meio Kinoplex, premium. é a rede Kinoplex. Kinoplex. Isso, que é do JK, exato. É o Kinoplex que tem esse que eu falei, do sofazinho. Isso. Pô, eu fui uma vez com a Dona Alessandra, nem lembro do filme. Foi lá para comemorar alguma coisa. Pô, aí comemos no Outback e fomos pro cinema. Pô, bom pra caramba. Sim. Então, assim, a questão é mais essa. Tecnologias também que já existem, que a gente acha que ainda estão em produção, elas já existem, só não foram implementadas ainda porque não é o tempo certo. VR é uma que a gente falou, que eu acho que está sendo feita no tempo errado. É cara, não vale a pena. Para mim, não vale a pena. Porque, além de ser muito cara, os jogos não são experiências que você fale, assim, na sua grande maioria, que são extremamente necessárias. Eu preciso jogar isso. Vai mudar a minha percepção de videogame. Não muda. Mas aí é uma questão pessoal minha. Tem gente que é apaixonado. Não, sim. Tem um amigo meu que ele comprou, ele até foi comigo no dia comprar o PlayStation 5, e aí ele comprou o VR, comprou o DualSense Edge e comprou alguma outra coisa lá. E comprou esse fone aqui. E aí eu falei, pô, você vai levar a loja inteira? Porra, beleza. Ele foi fanático, assim, comprou. E A aí, vida enfim, do rico é diferente mesmo, cara. aí ele. Pois é. O meu maior hobby é ver a vida do rico, assim. E aí, depois de um tempinho, eu falei, e aí? Você tá curtindo? Ele jogou acho que umas 3, 4 vezes o VR. E falou, cara, não. Assim, não me pegou. E assim, eu falando de mim, assim, eu não tenho assim uma vontade de jogar VR. Inclusive, até vejo alguns jogos assim no YouTube VR. Cara, pra mim, eu também não me pega muito, não, assim. Tem sabe? um que eu jogaria fácil, que é maravilhoso, Beat Saber. Esse jogo é fantástico. Esse para jogar com amigos, então, fazer disputinha, que é tipo um Guitar Hero, só que você vai com o sabre de luz de Star Wars e vai no ritmo das paradas que vai aparecendo na tua tela. Esse é maneiríssimo. Não sei se vocês conhecem, depois pesquisa, Beat Saber. No Apple Guitar Vision, Hero, sim. no Apple Vision Bicho, tem um... Beat Saber é animal. Muito bom. No Apple Vision tem um de tiro que parece Counter-Strike. Que eu já vi os caras jogando, que é muito foda. Aquilo eu achei foda, tá? Pô, e falando... E uma outra coisa que eu tava pensando aqui, falando de... Né, já que a gente tá falando de... essa questão de plataforma e tudo mais, né? Pô, metaverso, hein? Metaverso e experiências sociais, assim, eu tava pensando, porque o metaverso... morreu. Cara, Ele morreu, cara. Não é que ele morreu. Eu não Mas, acho. assim, Eu não acho que o metaverso morreu. Por exemplo, o a metaverso... forma como eles estão querendo o metaverso não existe. Não, exato. Porque, por exemplo, teve até show, que a ideia, né, desse exemplo que eu vou dar é a questão dos shows, né? Fortnite é o metaverso. Exato. Então, exatamente. É isso que eu ia falar, porque teve até um show que rolou aí com o Travis Scott e a Ariana Grande no Fortnite. Agora vai ter outra menina aí. Sabrina famosa, Carpenter.
Sabrina Carpenter, vai ser agora o próximo. Que ela virou personagem festival. e agora vai ter show dela. Exato. Pô, E aí, excelente, meu irmão. E aí é uma pergunta, porque, por exemplo, isso é questão de show, né? A gente está falando de experiência social. Agora, imagina, por exemplo, o cinema, tá? Lá no futuro, dentro do metaverso. Então, por exemplo, imagina, o Diegão tá na casa dele, eu tô na minha e o Thiago na dele. Cada um no seu sofá. E aí a sala do cinema, a gente tá na mesma sala, só que cada um no seu lugar, só que todo mundo conectado. Caralho, assim, É o que eu falei, já tem. Já tem isso. Isso já existe. Agora, vale a pena? Talvez pra gente não valha. uhum, Mas para outra geração, talvez seja o que eles querem. A geração Fortnite, por exemplo, pode querer. De não ter que sair de casa, ele tá dentro do jogo, ele vai parar 2 horas para assistir um filme junto com seus amigos, não vai prestar atenção, não vai saber nada sobre o filme, porque eles vão ficar falando da partida. Mas, cara, acabou o filme, volta pro jogo. Já tá ali dentro, não precisa sair. É geracional, cara. não, sim. sim. Geração. Tá fazendo Esse duas é coisas o ao ponto. mesmo tempo, né? Vai fazer duas coisas Cara, ao e mesmo tempo. assim, o problema do metaverso é que os caras queriam falar que, não, vou vender casas, terrenos no metaverso, e vai valer muito dinheiro. É o The Sims. Caralho, meu, eu tenho The Sims, eu não preciso gastar dinheiro real para ter um terreno, uma casa. E a casa é eu que monto lá, construo no The Sims. Agora tem o Inzói também, que eu acho que é a mesma É a coisa. mesma coisa. Assim, E tem gente que tá gostando mais do Inzói. por que eu vou gastar dinheiro real absurdo, porque a Uhum. parada tá absurda, para comprar num metaversozinho? Gente, desculpa. É pra gente bitolada que não vive na realidade. Sabe? Esse tipo de metaverso vai fracassar sempre que for tentado. Que foi a proposta inicial lá do Second Life. Ele era esse tipo de metaverso. Por isso que não deu certo. Uma coisa que ia me pegar muito. GTA, cara. GTA V é metaverso. O online. Sim, sim. Uma coisa que ia me pegar muito, que inclusive tem no episódio da última temporada também do Black Mirror, que são 2 amigos que jogam um jogo de luta, e aí, só que eles são os personagens, né? Então, você entra no metaverso, aí você é o personagem, e aí você bate, solta poder e tal, e a pessoa sente isso. Porra, Diego, eu ia adorar fazer isso com você, irmão. De verdade mesmo. Ia te dar. Nossa senhora, mas ia ser muito tapa na cara, caralho. Ia ser, imagina um Tekken, eu e você, Diegão, lá no metaverso. Caralho, e você sentindo tudo, né? Porque tem esse ponto, né? Tá Tele- desligado aí, Diego. Você mutou, ele ficou tão emocionado. Só que tem mutou. uma coisa aí, né? Que minha habilidade gamer é melhor do que a sua. Eu ia te jambrolhar na porrada. Ah, gente. Você ia apanhar como você nunca apanhou Ai. na vida. Você ia chorar no colo da Erika. É mesmo? Será? Ia. Caralho, velho. Só habilidade de esquiva que o Souls-like ensinou. Mas eu sou like agora. E agora, garoto novo. Pô, Garoto tá novo, meu verdade. irmão, eu fiz 120 estrelas em Super Mario World, pô. Me respeita. Pô, cara, Caralho, eu Tá queria, maluco. nossa, eu ia mas, pô, adorar. o metaverso, pra você, aquela ideia de assistir uma partida de futebol, pô, ia ser maneiro. Você tem um metaverso ali de esportivo para você assistir diversos esportes diferentes direto naquele ambiente. É legal, porque a transmissão esportiva a maioria das pessoas vê em casa, ela não vê no estádio. Sim, sim. Entendeu? Aí era legal. Você vender camisa do time direto. Aí o que a gente estava falando, que até a gente falou do jogo do Botafogo, da camisa 4 lá, o Bruno nem gostou, é muito estilo que eu gosto. Mas, meu irmão, a camisa para sair, a camisa 4 de clubes, é isso, é para vender. Você sai na rua. Você estando ali, já participa do metaverso, te dá um desconto pra você comprar a camisa naquele momento. É legal, aí funciona pra caramba. Agora, é viável financeiramente? Porque tu tem que pagar servidor. Manter o servidor ativo. Quantas pessoas ele aguenta? Então, assim, a tecnologia do futuro
já está desde o passado, ainda está sendo aperfeiçoada no presente, ela não vai ser criada. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia, essa conversa toda que a gente está tendo, as tecnologias novas que a gente imagina, alguém já pensou em algum momento na vida. É um aprendizado. Eu sempre busco trazer uma palavra de sabedoria para as pessoas. Isso eu aprendi na vida. A gente está no Brasil. Tudo que a gente está falando agora, provavelmente um grupo de amigos em Singapura já teve ou terá sem ter ouvido a gente. Não existe uma ideia que nenhuma pessoa do mundo diferente tenha. Tem quem executa. Quem faz primeiro. Uhum. Entendeu? Mas o ser humano, em qualquer lugar do mundo, em qualquer fase da vida, teve, ao mesmo tempo, pessoas de diferentes locais pensando a mesma coisa, só que com estruturas completamente diferentes. Então, um conseguia executar e o outro não. Pô, o avião, cara. A roda. Entendeu? A gente sabe que a tecnologia... eletricidade. O pai da eletricidade foi o cara que conseguiu executar e tinha tecnologia para divulgar o estudo científico. Entendeu? A Europa, na época, era isso, meu irmão. Os Estados Unidos, depois de um tempo, pessoas com capacidade intelectual por diversas formas, porque a escrita chegou antes, a universidade chegou antes. Mas assim, a ideia por si só, qualquer um pode ter. Qualquer um. Pô, morador de rua pode ter uma ideia maravilhosa que ia mudar a vida dele. Uhum. Mas ele não tem condição de executar. Exato. Entendeu? É isso que a gente precisa aprender. Não existe uma pessoa que seja melhor do que a outra. Você tem pessoas que conseguem executar e outras não. Uhum. Isso no mundo inteiro. Então a gente achar que, pô, só o brasileiro joga bola, pô, quem estuda em Harvard que é inteligente, pô, não cai nesses papinhos não, gente. Tá boa. Uma coisa importante você passar pro próximo tópico e encerrar aí, Bruno. A gente tava falando, você falou sobre streaming, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer que existiu já essa tecnologia de você decidir o destino de séries, por exemplo, igual o Bandersnatch fez. Porra, existiu Você Decide aqui no Brasil, cara. Você decide, verdade. Em que a gente ligava lá, Você Decide. E a gente Sim. ligava lá o 0800, 0900, o 0900 lá e decidia se tal pessoa morria ou não, entendeu? Os caras entendeu? Tipo, já é uma tecnologia que existe já há um tempo, eu não lembro. Aí eu não sei, acho que o Diego pode falar com mais propriedade que eu, não sei se a Globo comprou esse formato do exterior, não sei não sei qual foi a primeira rede de televisão que fez isso, mas pelo que eu conheço, porra, era muito foda. Você é apresentado pelo Antônio Fagundes. Aqui, ó, Antônio Fagundes, apresentado pelo Antônio Fagundes. Cara. Muito bom, cara. E o Brasil já tinha essa tecnologia, não sei se teve outra, o Diego acho que deve estar pesquisando agora, mas pelo que eu saiba, a Globo fez isso brilhantemente, né? Então é isso. Ou então o Intercine de madrugada, que a gente ligava para decidir qual filme ia passar na madrugada, na próxima madrugada. Que isso. Decida verdade. entre 3 filmes. Ligue, se você quer assistir Jurassic Park, ligue 0800, 0900, tal. Porra, tecnologia, só que era tudo por linha telefônica, entendeu? Era diferente. Interação era diferente, mas a ideia é a mesma. Então, queria falar aqui um último tema com vocês antes de encerrar, que é um tema que é uma coisa que me preocupa um pouco. E assim, eu não sou um cara polêmico, né? Diferente do Thiagão aqui, que gosta, mas eu vou trazer aqui uma que acho que... Thiago, acho que o Thiago vai à loucura. O Thiago, vocês podem ter... Vocês estavam achando que o papo estava muito tranquilo, né? Eu tô aqui... até a câmera mexeu. Qual que é o tema que eu quero puxar
que é o comportamento e expectativa do público, tá? Porque a gente sabe que, pô, o público está cada vez mais exigente, quer estar mais participativo das coisas, enfim, tem toda uma fanbase aí que, pô, é um negócio que eu não entro muito nesse mérito, aí deixo pro Thiago, mas assim, meu ponto é o seguinte, que num futuro, né, isso já acontece, mas que num futuro isso possa piorar e realmente uma coisa bem ruim, assim, por exemplo, não ruim, mas uma coisa mais pesada. Por exemplo, fãs que exigem uma representatividade em algo em específico, uma narrativa mais exclusiva, um protagonismo diversificado, sabe? Esse movimento da fandom aí de pressionar, por exemplo, uma Marvel da vida de mudanças, pô, de, sei lá, né? Não, a gente quer agora que vocês criem aí, sei lá, spin-offs, enfim. Né? E aí o meu ponto é o seguinte, que o público de hoje, né, de hoje para o futuro, não é só mais o espectador. Ele também quer ser o coautor da cultura pop. Por isso que eu falei que é um pouco polêmico, porque a gente já discutiu isso aqui há um tempo, né? E aí, cara, assim, qual que é o problema que eu vejo, né? Muitas vezes a pessoa, né, o fã, porque fã é complicado, né, gente? O fã, ele acha que ele é o dono do negócio. Já acha, né? Imagina no futuro que se ele tiver mais acesso a isso. Então ele acha que é o dono. Pô, não gostei, tinha que ter essa vírgula, tinha que ser um ator assim, tinha que ter um roteiro daquele jeito. E, cara, tira totalmente, assim, a visão que o diretor queria passar do filme, por exemplo. Né? Então eu queria saber a opinião do Thiago, né? Se ele acredita que isso, essa questão do fã, da pessoa, do ser humano querer participar mais e meio que ser um coautor ali de uma obra, você acha que isso pode acontecer? E se isso acontecer, qual que é o problema que você enxerga disso? Isso já acontece. Você tá mutado, hein, Você Diego? tá mudado, Diego. Pô, não é possível, vocês estão querendo me boicotar. Olha só. Eu tô te mutando, eu tô te mutando aqui. Falar, Eu tô e eu controlando. é mais polêmico que ele nessa questão. Eu também acho que o Diego vai ser bem mais polêmico que eu. Porque, na verdade, é capaz de eu constatar ainda o que o Diego vai falar, entendeu? Tipo... Porque, assim... Fã é fã. Não tem jeito, sabe? Mas, assim... Também tem aquelas pessoas que só querem ver o circo pegar fogo e falam muita merda, tá? Às vezes não é fã de porra nenhuma. E só fala merda, sabe? Quer ver uma coisa? Ele vai falar do Senhor dos Anéis, certeza. Né? Mas assim, o meu ponto aí nesse caso, aí eu não vou citar nomes pra não dar merda futuramente pra gente. Obrigado. Mas principalmente porque eles adoram censurar, fazer ameaça de processo, um monte de merda. Mas assim, tem um grupo de pessoas que não são nerd, não são porra nenhuma e quer ficar dando pitaco. E que infelizmente tem uma audiência ferrada. Né? É uma marca de televisão aí de celular também que existe, né? As principais siglas dele. Mas é o seguinte. Então esses caras falam muita merda e eles não são fã de porra nenhuma. Então eles são exatamente eles representam esse amálgama dessas pessoas que não são fãs, mas querem exigir alguma coisa, sabe? Não conhecem porra nenhuma, não conhecem obra nenhuma e quer já encher o saco, tá? Ou, cara... E também tem as pessoas, tem os fãs que também enchem mais o saco ainda. Um exemplo claro disso que eu acabei de descobrir. Que o diretor Wes Anderson tem fanbase. Não sei se você, pra quem não conhece, o diretor Wes Anderson que fez o Grande Hotel Budapeste, Fantástico Senhor Raposo e tudo mais. Pelo simples fato do o cara só faz os mesmos filmes. E eu, né, como um cara que ama falar bem das pessoas na internet, eu critiquei o cara. E eu falei. E as pessoas, e a galera já começou a ir pra cima, por quê? Porque realmente o cara só faz os mesmos filmes. E ele descobriu uma fanbase desse cara, sabe? Só que a gente pode aumentar um pouco, falei de Wes Anderson como diretor wherever, mas aí eu posso falar também sobre a fanbase de Star Wars. Que basicamente destruiu a saga Skywalker
por ir ficar enchendo o saco. E aí a Disney, a Kathleen Kennedy, através da sua Lucasfilm, foi lá e decidiu, né, destruir tudo que tinham criado pro nono filme e fez aquela merda, sabe? Porque ouviu um grupo de fãs que grita alto demais. Aí iniciou-se aquela briga entre nerdolas e lacrolas, né, que falam, né? E aí começaram já essas brigas de falar que existe puta, não queria falar esses nomes, mas porra, aí começaram a briga por essas coisas, falando tal, é muita forçação de barra e tudo, que é coisa chata pra caralho, sabe? E aí iniciou-se essa briga imbecil, inútil, e que hoje prova-se ser inútil e imbecil, porque na minha singela, humilde e inútil opinião, eu acho que esse tipo de discussão nem existe mais. Já virou entretenimento. Virou puro entretenimento. Não existe mais debate. Não. Quer ver um exemplo claro disso? Teve o debate no Inteligência Limitada entre lacrolas e nerdolas, em que não teve debate. Não teve. Virou puro entretenimento. Mas aí existem 2 pontos muito importantes, tá? Primeiro, essa galera que se diz nerdola, né? Que fala contra a diversidade em filmes, em obras e tudo mais. Essa galera é unida pra cacete. Porque eles têm público. Eles são muito unidos. E um jovem, por exemplo, existe um jovem que a gente conhece que foi comprado por essa galera. Né? Então, assim, por quê? Porque é um discurso muito fácil de ser comprado. Tá? É um discurso muito fácil. Então eles são muito unidos. Diferente do que da parte lacrola, da galera lacrola, que somos nós que não temos, particularmente não tem esse tipo de preconceito, porque é tudo preconceituoso essa galera, tudo criminoso. E a gente não tem isso, nós não somos unidos. Por quê? Porque existe vários tipos de minorias que são atacadas, só que elas não se unem. Não existe um exemplo aqui que eu vou dar aqui, bem idiota, na verdade. Mas é a bolha cinéfila da internet. A gente faz parte da bolha cinéfila. A gente faz parte dessa bolha. Fale por você. Indiretamente a gente Eu não faz. sou bolha cinéfila nenhuma. Não bota em bolha nenhuma, não. A gente faz parte. Bolha. A gente faz Não, parte. não tem bolha. Bolha eu tive quando eu jogava futebol no sol quente na quadra. Mas a gente faz. Essa era a minha bolha. Mas a gente faz. Não é nada, eu sou do indireta, esporte, eu sou do futebol. Eu sou da bolha de futebol. Indiretamente, porra, a gente faz bolha gamer, tá bom. Mas o que isso tem a ver com o tema agora? Só que então... Ele se empolgou. Calma, eu não porra. entendi, eu tô Ele se perdido empolgou, aqui. Eu ele não se lembro nem o que eu empolgou. ia responder. mas- Calma. Ele se empolgou, ele se empolgou. Calma. Tô dando esse exemplo por quê? Porque a galera não se une, então o que acontece? Tudo isso, tudo essa questão preconceituosa e tudo mais de nerdola e lacrola, isso vai piorar cada vez mais. E o fã, ou o não fã real, vai aumentar ainda mais. Porque não existe debate. Não existe diálogo, sabe? Então, Não existe, eu não Diego? sei, eu acho que não existe. Rapaz, não lembro quem foi que falou. De que... Isso é uma realidade, isso é um fato. De que a internet, ela trouxe muita informação, mas na contramão gerou pouco conhecimento. Uhum. Porque as pessoas têm tanta coisa para buscar e elas são tão preguiçosas que elas não estudam, simplesmente. Então, assim, é só validação de que ela quer. Então, vou tentar voltar ao nosso tema assim, de futuro do entretenimento. Realmente, a gente tem tido mudanças assim
no cenário, nos mercados, muito por causa desses extremismos, seja de um lado, seja do outro. E realmente não há um consenso de nada, não há um debate, porque a gente vive em uma sociedade, eu falei lá no começo, muito hipócrita, né? Porque pega a história do cinema. Quem produzia cinema nos primórdios eram pessoas com muito dinheiro e a classe branca, né? O rico, branco, herdeiro, financiava Hollywood. Então, pô, o cinema para aquela época, majoritariamente, era de pessoas brancas, falando de coisa de branco. O preto era só um empregado doméstico, tal, que é um serviçal de alguma coisa. Isso aconteceu. Aí quando você gira a roda e tenta fazer o contrário hoje em dia, as pessoas se incomodam. Óbvio que vai se incomodar. Você teve, pô, quase 100 anos fazendo um determinado tipo de filme e do nada você quer girar. Vai ter choque. Isso é óbvio. Vai ter choque. O problema é a ignorância das pessoas que vêm para a internet debater. Por quê? Porque é fácil. É muito fácil botar uma foto de um cachorro na internet e escrever besteira de nenhum conhecimento sobre nada. E querer editar o que é o certo e o que não é. Por isso que tem essas polêmicas. Cara, é só polêmica vazia. Uhum. Foto de anime. Pô, cara, o nego tava brigando porque a Ariel do cinema era, pô, uma menina negra. Caraca, é um peixe, velho. Sereia é um peixe. Ah, nem existe. Nem existe, Aí a cara. polêmica não chegou a ser polêmica, mas gerou uma certa controvérsia do personagem da Marvel lá no Demolidor, o vilão, do Uhum. episódio 7. Amigo, o quadrinho tá aí pra isso. Não é o quadrinho ali, cara. Tu quer conhecer mais? Pesquisa. Compra o quadrinho com a história. Lê na internet. Uhum. Precisa porque tá num quadrinho, tem que ser na televisão igual. Cada mídia é uma mídia. A gente tem que passar a entender mídias. Adaptações. É isso que eu ia falar. Se chama adaptação por um motivo, né? É autoexplicativo, né? Você Velho, tá tem adaptando. coisas assim que realmente não vão fazer sentido. Não, não, gente. Aí vale a discussão. Aí, por exemplo, os caras fazem umas paradas assim de comparação imbecil. Tá nesse do inteligência, teve um cara lá que falou, teve um quadrinho que acho que era o Capitão América agredindo o Trump. Uhum. Acho que era isso, não era isso? Uhum. Aí ele deu um exemplo hipotético. Aí o cara perguntou, mas existe isso aí? Não. Lógico que importa, amigo. Você está querendo se basear em algo que não existe, que não aconteceu? Uhum. Seu argumento é um mundo fantasioso? Vamos trazer fatos, cara. Sabe? Tem porquê daquela capa ser daquele jeito. Tem um porquê do Capitão América ser com a roupa dos Estados Unidos. Pô, o cara da Segunda Guerra, gente. Tá vendendo uma parada que hoje não emprega mais. Uhum. Por isso que tem um Capitão América negro. Olha só. Mas e se o Pantera Negra fosse branco? Nossa. Tá errado. Por que tá errado? Porque o cara é de Wakanda. País africano. Ele é africano, gente. Ele é negro por essência. A Tempestade é uma negra da África. Não pode ser uma mulher branca. Só por causa disso. A não ser que inventasse um quadrinho de uma realidade alternativa que a Tempestade nasceu no Brasil. Por exemplo. Sim. Sim. Aí é uma morena de cabelo castanho. Ou uma mulher branca. Sabe? O quadrinho permite. Mas o personagem, na sua essência de criação, o propósito, era justamente para defender a minoria. X-Men é isso. Cada um é de um lugar e representa uma coisa. O Wakanda existe para fazer uma crítica ao que aconteceu na África, de todos os países europeus que invadiram, tomaram conta do lugar, roubaram as riquezas. Se não tivesse roubado as riquezas, existiria o Wakanda, que seria um país fictício, poderosíssimo. É só isso. Agora, você pegar personagens, whatever,
e mudar, não tem problema, gente. Desculpa. Mudou a coloração de uma mulher peixe. Vocês vão ficar incomodados? Ah, no jogo The Last of Us, a filha do Joel era uma lourinha. Tá, e daí? Se na adaptação uma menina negra. O que vai mudar na história? Não muda nada, ela vai morrer do mesmo jeito. Não vai fazer diferença nenhuma a cor da pele dela. O meu ponto O próprio é que... Joel é latino, porra, na série. Sim. Não é um americano raiz. É por isso que... chileno. Gente, o Pedro Pascal é chileno, não sei se vocês sabem. Chileno. Ele é daqui, ó. Por isso que na campanha da Apple lá, ele é brasileiro, dançando. Sim. Não é americano durão. Diego Luna, acho que é mexicano, né? Diego Luna... Mexicano? É, os irmãos Luna, né? Mexicano. É mexicano, né? Mexicano, eles são Então, mexicanos. O dia que os norte-americanos, os estadunidenses, vamos voltar, perceberem que grande parte dos caras que eles idolatram não são de lá, vai ter um choque. Vai ter um choque. É Gabriel Luna que vive o Tommy. Gabriel Luna. Gabriel Luna. Mas assim, o futuro, se a gente deixar essa galera mandar, vai estragar tudo, cara. Exatamente. Esse é meu Porque, preocupação. assim, as pessoas gostam muito de falar de tradição, de censura. Pô, você não deixar o cara mudar, você está censurando. Uhum. Você não é o dono da obra. Que aí entra nesse ponto que a gente está falando. Cara, tu não é o dono da obra. Exato. Tu é fã? Legal. Maneiro. Bom pra você. Parabéns. Mas você não é dono da obra. Você um dia vai morrer, o personagem vai continuar existindo e novas fãs vão chegar. Exato. E tem todo o direito de criticar qualquer coisa. Também. Liberdade. Simples assim. Mas desde que faça sentido. Desde que faça sentido. Exato. Seja algo construtivo, se a liberdade de um oprime a do outro, não é mais liberdade. Não é mais liberdade. Exato. Esse é o ponto. Exato. É E só assim, isso. e para fechar aqui, o Tiagão conseguir fechar para nós, eu tava refletindo, né? Porque de tudo que a gente falou aqui, enquanto o Diegão tava falando, tava passando aqui tudo que a gente conversou hoje, né? Que, cara, assim, se o passado da cultura pop, né? Ele foi sobre, na minha opinião, tá? Ele foi sobre grandes estúdios, né? Ditando as tendências. Pô, na minha opinião, o futuro é sobre nós, assim, né? É o fã que decide, né? É lógico, né? Entende o que eu tô falando, né? É uma pessoa ali que porque fã é muito emocionado, né? Então, pô, Consertando a sua fala, assim, o fã sempre foi uma voz importante, mas nunca o decisor. Não, eu acho que o grande perigo é ele se tornar o decisor. Exatamente. Porque, por exemplo, a IA, digo, no futuro, né? Cara, que já acontece, né? Ela vai criar, o algoritmo vai entregar, né? A gente vai viver num mundo onde, pô, o jogo joga com você, assim, a série muda com o seu humor, né? O artista, ele, pô, sei lá, pode ser um avatar criado em tempo real, assim, por exemplo. Então, o futuro do entretenimento, assim, pô, não é um lugar tão distante, né? Acho que vai ser uma nova forma, assim, de se conectar, de criar, de sentir, né? Então, cara, essa é a minha opinião e, bicho, eu acho que... Mas fico um pouco preocupado só com essa questão aí desse último ponto que a gente falou do fã, assim, de ter uma aproximação, assim, mais dessa questão de aumentar, de criar. Ter um poder decisor que não cabe. Exato, é isso. Assim, a questão, que de novo, é algo que já é do passado, está sendo adaptado no presente para tentar ser colocado no futuro, que são experiências cada vez mais segmentadas e individualizadas. Uhum. Que acho que é o grande desafio que já estão tentando há muito tempo. De, entender... A IA vai ajudar muito nisso, de entender quem é o Diego, quem é o Bruno, quem é o Thiago, sabe? Que é o gosto de cada um. Então eu vou oferecer experiência só para você. Uhum. Vai ser exclusivo. É a mesma série passando para todo mundo, mas com momentos que é você que vai pegar.
Vai ser para você. Você vai se sentir ali. Entendeu? Já tentam fazer isso em e-mail marketing. Muito e-mail marketing já é baseado no seu gosto, no que você navegou na internet, sabe? Você pesquisou no celular. Pô, quantas vezes você está conversando sobre um assunto, você abre o Instagram, a primeira comercial que vem é do assunto que você falou. Uhum. Sim. Porque a desgraça do fone, mesmo você não falando, ele está gravando. Ele está computando. E já joga Isso é para loucura. você. Isso é loucura. Sim. Pô, tu conversa de pizza, você vai abrir o celular, meu irmão. Pizza. Exato. Aí você fala, caraca, isso é tecnologia, irmão. É isso aí. Abre o olho não pra ver só. Começa a conversar com o coleguinha que tu tá achando que é corno. Mas assim, Tecnologia vai te pegar. mas assim, antes do Bruno encerrar, Não, eu já passei minha mensagem já. eu acho que pro entretenimento, principalmente entretenimento puro mesmo, né? Na parte artística da coisa, eu acho que o fator humano eu acho que nunca deve ser descartado. O fator humano da obra, né? Porque quando a gente fala sobre arte, sobre seja qual for, cinema, televisão, game também é uma arte. Eu acho que muito dali vai muito do sentimento do próprio criador, né? Eu tava discutindo esses dias, batendo um papo com no outro Papo Escadas aí, que o artista ele é muito egoísta, porque ele tá criando a obra, logicamente que pros fãs também, né? Pra quem for consumir, mas ele tá colocando muito mais do sentimento dele ali dentro daquela obra do que outra coisa. Ele pensa primeiro nele. Então, ao mesmo tempo que ele tá pensando no lucro que ele vai ter, em como ele tá vendendo aquele produto, ele tá pensando no próprio sentimento dele dentro daquela obra e se outras pessoas vão sentir a mesma coisa, né? Um exemplo disso que eu coloquei foi Evangelion, onde os 2 últimos episódios da série do anime Evangelion é puramente o sentimento do autor, que naquela época vivia com uma depressão profunda, ele ameaçou se matar e tudo mais, então ele quis colocar todo o processo de depressão dele, incluindo o processo de cura dele ali. Então por isso que pra quem assiste Evangelho, pra quem assiste anime, eu acho que todo mundo que gosta de anime assistiu Evangelion, vai assistir os 2 últimos episódios da série e pode ser que se desconecte, porque ele não viveu aquilo. Mas pra quem já viveu, por exemplo, depressão e tudo mais, vai se identificar com o autor, mas ali o autor ele colocou o sentimento dele, tá? Por isso que eu falo que um autor de tal obra, ele é de certa forma egoísta. Mas eu não tô falando isso de forma ruim, tá? Tô falando isso porque ele tá colocando o sentimento dele. Então, ao mesmo tempo que ele tá colocando esse sentimento dele, outras pessoas vão se identificar. Então, o fator humano dentro da arte, ele é muito importante. E inteligência artificial, acho que nunca vai conseguir alcançar isso. Se alcançar um dia, porra, Nunca vai emular assim, não tem como. Não tem como. Assim, Não tem como. O que o Thiago tá falando, assim, é um pouco de verdade, sim. Eu não digo que é egoísta, mas o autor tenta compartilhar a experiência que ele teve para que mais pessoas se identifiquem. Acho que esse é o ponto. sim, sim. Sim, é isso aí. É uma coisa pessoal da pessoa que ele vai jogar para um grande público. E o problema é que hoje o grande público, como eu falei lá atrás, ele tem muita informação e ele pensa pouco. Ele não quer debater, ele não está preocupado em entender as obras. Sabe? Ele se pega a pequenas coisas tão banais e relevantes. Ele perde da proposta. E isso, eu acho que esse é um perigo muito maior do que inteligência artificial, aumento de tecnologias. É mais Ou seja, o ser humano. O problema é o ser humano, cara. Não é a máquina. Bicho. É o vilão. O ser humano é o vilão, não adianta. Sempre foi, cara. Sempre foi. A gente é muito errado, cara, em muita coisa. Exatamente. E é isso, então. Gente, assim, ó. Queria agradecer a todos que assistiram, tá? Estou de volta. I am back, tá? Não vou deixar vocês na mão.
E ó, mas assim, eu tô sentindo falta aqui de uma coisa, Diegão, que, cara, assim, a galera não tá compartilhando, irmão. Não tá compartilhando, assim. Pô, galera, pô, vamos lá, ajuda a gente, ó, compartilha, curta, pô, ativa o sininho, se inscrevam no nosso canal. Gente, pô, né, dá essa moral aí, beleza? A gente faz um conteúdo tão legal pra vocês. Pô, olha só, eu nem ia ser polêmico hoje. Eu fui porque vocês pedem, aí eu, pô, já envolvo o Thiago, pô, o Thiago é especialista, então já. Você viu? Ele ficou até vermelho, bicho. Foi furioso. Mas é isso, gente. Então, pô, obrigado. Obrigado de coração. Um beijo pra todos vocês. Estaremos de volta. Aliás, o Thiago tem uma agenda aí, né, Thiagão? Fala a agenda aí pra galera aí do Papuscadas. Como é que tá essa agenda aí? Ó, estamos gravando esse episódio na quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. Tem que falar a data, né? Porque senão o Diego já começa a gritar. Já vai a loucura. Já vai a loucura, o Diego, né? Esse episódio tá indo ao ar na quinta-feira, dia 10 de abril. E dia 11 de abril de 2025, na sexta-feira, às 20 horas, teremos Papuscadas com o comediante e roteirista Léo Ferreira. Ele que faz parte do grupo Jokes, junto ali de Thiago Ventura, Luca Mendes, Santiago Melo, Vitor Amar. Ele também faz lives diárias praticamente no YouTube dele, tá? Que vai ser um papo bem bacana. A gente vai falar sobre comédia, a gente vai falar sobre anime. Anime, então, nem se fala, a gente vai falar muita coisa também. Tá bom? Então espero vocês lá. Não deixe, como o Bruno falou, não deixe de compartilhar a palavra Patus com todos que vocês conhecem. E deixa o like. Deixa o like no vídeo. Ajuda muito, pô. Ajuda pra caralho. Porque é o Ajuda trabalho, é o muito. nosso trabalho, a gente tá fornecendo, nós estamos fornecendo entretenimento pra vocês gratuito. Tá bom, meus É anjos? Ah, eu gostei. É isso aí. Tá bom? Então, galera, um beijinho pra vocês. Ó, coração aqui. Acho que vocês merecem e nós também, né? Então, curta aí e espalhe a palavra patusca, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.